ler aqui um versículo, meus irmãos, na Bíblia. Louvado seja Deus, e depois vamos partir para a meditação da palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler ali, meus irmãos, no livro de Apocalipse, meus irmãos, capítulo 17, que ali diz, meus irmãos, no versículo 5. Amém? Verso 3. Vamos aqui no verso 3, 4 e 5. Louvado seja Deus. Diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Irmãos amados, nós vamos hoje fazer um estudo aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, a Babilônia do Apocalipse e o fim dos tempos, e a apostasia do fim dos tempos, a apostasia. O livro do Apocalipse, meus irmãos, especialmente o capítulo 17, descreve uma entidade chamada Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Essa figura tem sido, meus irmãos, interpretada de diferentes formas ao longo da história, sendo associada a sistemas religiosos, políticos e econômicos que se opõem a Deus. Um dos debates teológicos mais recorrentes é se essa Babilônia representa apenas o império político ou se também engloba sistemas religiosos corrompidos. Paulo, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, fala de uma grande apostasia que precederá a manifestação do homem do pecado. Isso levanta a questão: poderiam as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, ser parte da Babilônia mencionada no Apocalipse? Então, meus irmãos, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui, em 2 aos Tessalonicenses, meus irmãos, se a gente for aqui ver, em 2 aos Tessalonicenses, aleluia, corrigindo aqui, 2 aos Tessalonicenses, no capítulo, meus irmãos, 2, Paulo diz assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então você vê, meus irmãos e irmãs, que o filho do pecado, que é o anticristo, ele se manifestará, mas certamente será precedido por uma grande apostasia. Amém? O significado da Babilônia no Apocalipse. Só para os irmãos entenderem, apostasia quer dizer o abandono da fé. Abandono da fé, o desvio da fé, o distorcimento da fé, a distorção da fé. E veja bem, a Babilônia na Bíblia é frequentemente usada como símbolo de rebelião contra Deus. No Antigo Testamento, a cidade de Babel representa o desejo humano de alcançar os céus sem Deus. Então, nós vemos ali em Gênesis, meus irmãos, Bereshit, capítulo 11, que Babel era uma cidade que foi construída por Nimrod. Em outra reunião, meus irmãos, vou fazer uma mensagem para os irmãos sobre Nimrod, para os irmãos entenderem. Mais tarde, a Babilônia histórica foi inimiga de Israel, levando o povo ao exílio. Então, vocês lembram, meus irmãos, que a Babilônia destruiu o templo de Salomão, e ali, meus irmãos, levaram o povo para o exílio. E aqui, meus irmãos, vocês vejam bem, a Babilônia, ela se coloca como inimiga de Israel. Então, nós vamos ver que essa situação também ocorre no plano espiritual. Porque no Apocalipse, meus irmãos, a Babilônia representa um sistema opressor idólatra que corrompe as nações e faz, obviamente, que as nações se levantem contra Israel. Então, a Babilônia é um sistema opressor e idólatra, ali descrito no Apocalipse, inclusive no versículo 4 que acabamos de ler, que está aqui registrado, que é uma mulher vestida de púrpura. Púrpura é roxo e escarlate, que é vermelho, adornada com ouro e pedras preciosas.
E a gente vê ali, irmão, que ela está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Yeshua HaMashiach. Então você vê ali, irmão, Apocalipse capítulo 17, verso 6, que ela está embriagada. Você vê bem, irmão, como é que Satanás, ele envolve as pessoas, amém? E vai operando ali que as pessoas se desviem do caminho do eterno, amém? Da mesma maneira que nós vemos quantas vezes a igreja romana, meus irmãos, matou cristãos, judeus, ali na Santa Inquisição, meus irmãos, na idade, no século, por volta de 1500, embriagada com o sangue dos santos, ela montada numa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E aqui você vê, meus irmãos, que muitos intérpretes apontam que essa descrição pode se referir à Roma imperial, ao sistema político mundial dos últimos tempos, ou até uma forma de religião corrompida. A apostasia e a igreja do fim dos tempos. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo alerta sobre uma grande apostasia antes da volta de Cristo. Então, é necessário, meus irmãos, não somente Paulo, o próprio Yeshua, meus irmãos, falou ali em Lucas, capítulo 18, quando ele diz assim, verso 8, porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Por quê, irmãos? Porque a fé na terra não vai existir, as pessoas estarão, cada uma cuidando dos seus próprios interesses, e não querendo cuidar do interesse do eterno. Cada um, então, isso Yeshua está dizendo, será que eu vou encontrar fé? É porque ele está dizendo que não vai encontrar. Amém? E aqui no verso 3 de 2 aos Tessalonicenses, nós vemos, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra apostasia significa o abandono da fé verdadeira. Isso indica que muitos que se dizem cristãos se afastam da verdade para seguir doutrinas enganosas. Sinais dessa apostasia podem incluir um evangelho distorcido, focado apenas na prosperidade material. Então, a pessoa, ela é focada na prosperidade material em todas as vertentes. As igrejas estão focando nesse tipo de situação, que é um evangelho distorcido. Relativização da doutrina bíblica em nome da modernidade. Ou seja, aquilo que Yeshua falou. Yeshua falou ali para a igreja de Filadélfia. Por que a igreja de Filadélfia, das 7 igrejas que Yeshua escreve no Apocalipse, é a única que vai ser arrebatada, meus irmãos? Você vê aqui no texto. Se você for ali, qual o motivo de Filadélfia ser a única escolhida e as outras serem todas condenadas, meus irmãos? É simples, meus irmãos, que você vê aqui no Apocalipse capítulo 3, verso 10, e Yeshua chega para Filadélfia, ele não traça como as outras, ele diz elogios e condena. E Yeshua chega no verso 10 e diz, como guardaste a palavra da minha paciência? Olha, meus irmãos, foi por isso, porque guardou a palavra da paciência. E Yeshua quer que a gente tenha a paciência de guardar a palavra dele, porque ele teve paciência. Então, muita gente, com o passar do tempo, abandona a fé, porque não tiveram como guardar a palavra da paciência. Porque isso que aqui Yeshua diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que ele vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, você não vai passar. Ele diz que eu te guardarei da hora da tentação, não é na hora da tentação. Ele te guardará da hora, você não participará desta hora. Então, essa aqui é a única igreja que tem essa promessa. Por quê? Porque guardou a palavra da paciência contida na Torá e nas palavras de Yeshua há mais de 2.000 anos. Amém? E aqui, meus irmãos, você vê que essa é a finalidade, porque Yeshua, meus irmãos, manteve. Não houve uma relativização da doutrina bíblica. Houve a obediência às mesmas palavras que saíram da boca do mestre. Por isso, Filadélfia é guardada naquele momento. As outras quiseram inventar. Cada um quer inventar sua fé, quer inventar sua religião. Mas Yeshua disse, como guardaste a palavra da minha paciência, pode ficar tranquilo que você não vai passar por aquilo que vai acontecer. E aqui também ele diz, apostasia também inclui união de religiões.
um falso ecumenismo que ignora a verdade bíblica, meus irmãos. E veja bem, se a Babilônia representa um sistema religioso corrompido, a grande apostasia poderia ser um sinal de que muitas igrejas fariam parte desse sistema nos últimos dias. Veja bem, meus irmãos, as igrejas de hoje podem ser a Babilônia? Muitos estudiosos e teólogos apontam que algumas características da Babilônia podem ser vistas em segmentos do cristianismo moderno, tanto no catolicismo quanto no meio evangélico. Aqui estão alguns argumentos, meus irmãos. Algumas interpretações apontam que a Igreja Católica pode ser a Babilônia do Apocalipse. Por quê? Seu centro está em Roma, que também era o centro do Império Romano, a cidade das Sete Colinas, e Apocalipse 17:9 diz que o centro da Babilônia é em Roma. Durante a Idade Média, houve perseguições contra cristãos, judeus, que discordavam da doutrina oficial. E isso está ali no Apocalipse 17. A tradição católica incorporou elementos de religiões pagãs, os que alguns veem como uma forma de sincretismo religioso. Também é um sintoma de Apocalipse 17, está ali revelado. E as igrejas evangélicas e a Babilônia. Se por um lado alguns veem a Igreja Católica como Babilônia, por outro, usa certos aspectos do cristianismo evangélico também são motivo de alerta. Bem, o crescimento do evangelho da prosperidade, que transforma a fé em um meio de enriquecimento, meus irmãos. Amém? Muito disso, meus irmãos, através de votos, ofertas e prosperidade prometida através de dízimos, que não é isto que está ali escrito na Bíblia, mas é o evangelho distorcido. Igrejas que se tornam megacorporações mais preocupadas com lucros do que com a verdade do evangelho. Líderes religiosos que pregam heresias e conduzem fiéis a um falso cristianismo. Se a apostasia envolve o afastamento da fé verdadeira, então qualquer igreja ou denominação que se desvie da palavra pode estar contribuindo para o sistema babilônico do fim dos tempos. E nós vemos, meus irmãos, ali em Mateus, capítulo 24, meus irmãos, versículo 24. Mateus, meus irmãos, capítulo 24, verso 24, nós vamos aqui. Amém? Mateus 24, louvado seja o nome de Adonai. Mateus 24, meus irmãos, verso 24. Diz assim, meus irmãos queridos. Amém? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam os escolhidos. E ali também, meus irmãos, em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, Paulo diz, irmãos, exatamente o que aconteceria nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Olha a apostasia aí. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Você vê, meus irmãos, quantas doutrinas de demônios você vai encontrar onde? Você vai encontrar na internet, você vai encontrar na televisão, através de quê? De programas mundanos, através de doutrinas de demônio que Satanás vai incutindo na mente da pessoa e vai tirando aquela pessoa do reino de Deus. Amém? Então, meus irmãos, você vai ver que está, e também com más companhias. Então, tudo isso, meus irmãos, é um sistema que vai fazendo as pessoas apostatarem da fé nos últimos tempos. E nós vemos aqui também, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, glórias a Deus. Nós vamos ver aqui também em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Apocalipse 13, no verso 7, meus irmãos, diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E eu queria falar com os irmãos, irmão, que o anticristo vai, durante a grande tribulação, ele vai vencer os santos. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque foi-lhe permitido vencer. Então, quando é que os santos vencem o mal? Até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, o mal que vai vencer, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? Porque não quiseram obter o amor da verdade, meus irmãos. Não queiram ser derrotados pelo mal. Então, se preparem para a volta de Cristo. E eu quero agora, meus irmãos, falar com os irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Louvado seja Deus. Nós vemos aqui o movimento ecumênico. Também é um movimento ecumênico hoje, meus irmãos, de união entre igrejas católicas e evangélicas.
Nos últimos séculos, houve diversas iniciativas para promover a unidade entre as igrejas cristãs, o que muitos veem como cumprimento da apostasia na Bíblia. Entre os principais eventos e órgãos que promovem essa união, você tem o Conselho Mundial das Igrejas. Amém? O Conselho Mundial das Igrejas, irmãos, é uma organização econômica que reúne igrejas católicas e evangélicas no mundo inteiro. Ali você tem igrejas batistas, igrejas metodistas, igreja católica, você tem tudo ali, igrejas católicas, ali todas reunidas, meus irmãos, fazendo aquilo que está no Apocalipse. Também vemos encontro do Papa com vários líderes evangélicos de renome, como Kenneth Copeland, Rick Warren. Amém? Olha esse Rick Warren aqui, irmãos. Amém? E o Kenneth Copeland se encontraram com o Papa, fazer tipo um sincretismo, uma união. Amém? O objetivo desses encontros é a unidade dos cristãos. Amém? Mas alguns acreditam que isso pode fazer parte do sistema babilônico profetizado no Apocalipse. Amém? O Dia Mundial da Oração, outros eventos. Nós aqui vimos, meus irmãos, aqui esse Dia Mundial da Oração que aconteceu em 2016, amém? Com várias igrejas fazendo parte, amém? Aqui você vê várias denominações, igrejas batistas, presbiterianas, até Assembleias de Deus, junto com a Igreja Católica, lá nos Estados Unidos, amém? Fizeram parte aqui, ó, as igrejas aqui que fizeram parte. A Igreja Católica, amém? O Papa Francisco participou em videoconferência. Igrejas metodistas, igrejas presbiterianas, Assembleia de Deus, Convenção Batista, há várias igrejas pentecostais, Igreja da Graça, amém? Participando junto ali com o Papa Francisco, amém? Então, nós estamos vendo aqui, meus irmãos, tudo isso cumprindo, amém? E eu queria também agora, meus irmãos, falar sobre uma coisa, e aqui tem um chamado de Deus, né? Dizendo em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorram nas suas pragas. Então, sai o quê? Desse sistema, meus irmãos, que se diz cristão e que é liderado pela Igreja Católica Romana. E você vai ver aqui, meus irmãos, algo que eu comentei com os irmãos e vou trazer agora aqui sobre o Papa Francisco, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Nós vimos agora aqui há pouco. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Estava aqui agora com esse, tá aqui. Você vê aqui, meus irmãos, que o Papa Francisco, amém? Em todas as suas aparições, desde que ele assumiu o papado, ele tem essa cruz aqui, que você pode observar, amém? Que ele leva como se fosse um crucifixo carregado, né, irmãos? Você está vendo aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho para os irmãos, não sei como é que aumenta aqui. Ah, tá aqui. Amém? Vou aumentar aqui um pouquinho. Você está vendo aqui, tem esse crucifixo aqui, amém? Esse crucifixo aqui que o Papa usa. Muita gente até pega para beijar, né, meus irmãos? Esse crucifixo aí que o Papa Francisco usa. Esse crucifixo até é vendido em lojas, na internet, como aqui você pode ver. Você está vendo aqui o crucifixo, amém? Ele é vendido, como nós estamos vendo aqui. E o que tem nesse crucifixo? Tem isso aqui, meus irmãos, amém? Vamos ver aqui o que tem no crucifixo. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Você está vendo, irmão? Quem é que tem aqui no crucifixo, meus irmãos? Amém? Você está podendo aí observar. Amém? E muitas pessoas vão e querem, né? E até fazer o quê? Querem até beijar. E aqui você vai vendo o que tem no crucifixo. Amém? Que você está podendo observar. Amém? Você vê o quê? Um homem aqui com o braço cruzado aqui, meus irmãos. Amém? E ele é vendido como crucifixo do Papa Francisco, tá, irmãos? E você vê essa ave aqui de cabeça para baixo. E você vê aqui um monte de cabra. E você vê aqui, meus irmãos amados, um porco. Esse homem segurando um porco. Tá vendo aqui o focinho do porco? Amém? Só esse homem aqui, meus irmãos, ele está com os pés para trás. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Ele está com o pé para trás. Olha aqui a batata da perna dele. A batata da perna está aqui, ó. Amém? E está com o pé para trás. Ele está virado para frente, só que o pé dele é para trás. Quem é esse homem, meus irmãos? Amém? Então, vamos agora, meus irmãos, ver quem que está no coração, né, meus irmãos, desse sistema religioso, amém? Que carrega um porco.
e tem essa estrutura aqui, meus irmãos. Primeiramente, meus irmãos, esse ser que consta ali, meus irmãos, bem, ali do Papa Francisco, ele é um ser, é um Deus, amém? Mas não é o Deus da Bíblia. E é isso que nós vamos ver aqui. É o Deus Osíris, do Egito. Vamos ver aqui, meus irmãos, rapidamente. O Deus Osíris, do Egito. Vamos aqui ver direitinho, que você já vai ver tudinho. Imagens. Está aqui. Esse é o Deus Osíris. Ele é identificado, meus irmãos, por estar sempre com essas mãos cruzadas. Amém? Amém? Ele está... Então, esse Deus Osíris é o Deus Baal, que Osíris no Egito era Baal na Fenícia, meus irmãos. Amém? O Deus Baal. Esse ali é o Deus que você vai poder observar, meus irmãos, ali, nesse crucifixo aí do Papa Francisco, que você está observando. Amém? Você vai vendo aqui esse crucifixo. Está aqui, né, meus irmãos, que a gente está mostrando. E aqui você vê que há cerdos. Cerdo é porco. E cabras. Cabra é bode. Amém? Você vê também, meus irmãos, outro detalhe, que essas pernas estão voltadas para trás, pernas e pés voltados para trás, também representa o engano. Porque olha para frente, mas na verdade está voltando. Não está indo para o objetivo. Amém? Então isso aqui, meus irmãos, é o cumprimento de que existe um sistema, meu amado, e que muitos querem negar isso. Mas agora não tem mais como negar, meus irmãos. Mas nós que queremos saber a verdade, meus irmãos, estamos aqui mostrando para os irmãos. E aquilo que diz na palavra de Deus ali em Apocalipse, meus irmãos. Vamos aqui na Bíblia. Apocalipse, louvado seja Deus, capítulo 22, que diz assim, irmão, ali no verso 11. Quem é injusto, seja injusto ainda, meus irmãos. Então, aquele que é injusto vai ser mais injusto ainda no final dos tempos, meus irmãos. Aquele que está sujo vai se sujar mais ainda, vai se lambuzar mesmo. Mas aquele que é justo será mais justificado ainda. E aquele que é santo ficará mais santo ainda. Então agora, meus irmãos, é o tempo que você vai vendo. As pessoas vão ficando cada vez mais longe de Deus, cuidando dos seus próprios interesses e se afastando do interesse de Deus, até que um dia vão ser surpreendidos. Mas existe aqueles que têm visão de águia. E aquele que tem visão de águia vê todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas não é discernido. E aqui, irmão, aquele que é justo, você que é tzadik, você vai ser mais justo ainda. Você que é kadosh, que é santo, vai ser mais santificado. Você vai querer cumprir mais a Torá. Você vai querer cumprir mais a palavra de Yeshua. Mas outras pessoas vão querer cumprir menos a Torá, cumprir menos a palavra de Yeshua e cada vez mais se afastando do reino. Para isso, meus irmãos, veja bem, esse sistema está corrompido pela Babilônia. Mas aquele que vai ser salvo, aquele que perseverar até o fim, como Yeshua fala aqui em Mateus, meus irmãos, louvado seja Deus. Mateus, capítulo 24, meus irmãos. E Yeshua fala assim, verso 11 a 14. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é que é maravilhoso. Você perseverar até o fim, meu irmão. Mas até você perseverar até o fim, você tem que estar sempre em constante oração, em obediência à palavra de Deus, examinando as Escrituras, meus irmãos, com muito carinho todos os dias e fazendo em todos os instantes a vontade de Deus, para que naquele dia você não seja surpreendido e não venha cair na mão de Osíris. Amém?
porque o Osíris ele está esperando aqueles que vão cair na mão dele. Mas aquele que for fiel será livre do Osíris para encontrar com Deus. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos.